VI, a catequese com o Papa Lumen Gentium sobre a Igreja. O que diz então para nós? O episcopado como sacramento. Parágrafo de número 21. É o primeiro parágrafo deste número 21. O episcopado como sacramento. O Papa Paulo VI então nos diz assim: na pessoa dos bispos, coadjuvados pelos presbíteros, é o próprio Senhor Jesus Cristo, Pontífice Supremo, que está presente no meio dos fiéis. Olha, gente, então na pessoa do bispo, quem que está ali? Claro, auxiliado, né? Auxiliado pelos padres, pelos presbíteros, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Pontífice Supremo, que está no meio dos fiéis. Embora sentado à direita de Deus Pai, o Filho está sentado à direita de Deus Pai, não se ausenta da comunidade dos pontífices, mas é principalmente mediante o do ministério excelso dos bispos que Jesus Cristo prega a palavra de Deus a todos os povos e administra continuamente os sacramentos da fé aos crentes. Vou abrir um parênteses já aqui para não avançarmos muito, para irmos devagar, né? Então, aonde está Jesus? Nós sabemos que ele está sentado à direita do Pai. Ele mesmo disse, e nós professamos isso na nossa fé, no símbolo da fé, no creio. Está sentado à direita de Deus Pai. Mas isso não faz com que ele esteja ausente dos seus pontífices, ou seja, daqueles que fazem a ponte, daqueles que trazem Deus para nós. Ele não está ausente desta comunidade, ele está presente. Por isso ele está de modo, principalmente, diz o Papa, de forma no mistério excelso de quem? Dos bispos. Dos bispos. Tá vendo então como que se manifesta? E aí ele continua dizendo ainda, e ele faz de que forma? Ele prega a palavra a todos os povos, naquele que justamente ele prega a palavra, o bispo. Ele faz esta ponte, faz esta mediação, trazendo a palavra de Deus, trazendo o próprio Cristo para nós. E graças ao ofício paternal, veja, então o Papa e os bispos têm esse ofício de serem pai, então ofício paternal, vai incorporando, por uma geração sobrenatural, novos membros ao seu corpo. E finalmente, pela sabedoria e prudência dos bispos, dirige e orienta o povo do Novo Testamento na sua peregrinação para a eterna bem-aventurança. Então, é nesta unidade da Igreja, com seus novos membros que vão se ligando ao seu corpo, que Cristo vai se fazendo presente, de um modo sacramental, na presença dos bispos. Esses pastores, diz ainda o Papa Paulo VI, escolhidos para apacentarem a grei do Senhor, são os ministros de Cristo e os administradores do mistério de Deus. São ministros e administradores, apacentam este povo do Senhor, e a eles está confiado o testemunho do Evangelho, da graça de Deus, e o serviço glorioso do Espírito e da justiça. Como essa parte aqui é um pouco mais teórica, mais densa, eu vou dar um passo a mais e vou ler já. Vamos partilhar junto o próximo capítulo. Aí nós já vamos dando um grande passo aqui, né? O próximo capítulo não, o próximo parágrafo. O Papa diz assim: Cristo enriqueceu os apóstolos com a efusão do Espírito Santo, e em ordem a poderem desempenhar ofícios tão excelsos, os apóstolos, por sua vez, transmitiram aos seus colaboradores, pela imposição das mãos, este dom do Espírito Santo. Então veja, os apóstolos recebem o Espírito Santo lá em Pentecostes para exercerem esta missão.
Dos apóstolos passa aos seus colaboradores de que forma? Por meio da imposição das mãos, e chega até onde? Até nós pela consagração episcopal. Então, com a consagração episcopal, quando um sacerdote é indicado, escolhido para ser bispo, o Papa, através de uma comissão, através de escrutínios, de perguntas, nós sempre temos essa curiosidade, as pessoas sempre nos perguntam, né? Como que é escolhido um bispo? Então, todos os bispos podem indicar padres para a chamada anunciatura. A anunciatura é o escritório do Vaticano no Brasil, no país, com um representante do Papa, como se fosse uma embaixada. Aqui nós temos um núncio, no Brasil nós temos um núncio que é esse representante do Papa no Brasil. Ele acolhe essas sugestões e prepara. O núncio aqui do Brasil se chama Jean Batista de Quatro. Ele está desde o dia 7, ele está desde o ano passado aqui, né? Ele se tornou então núncio brasileiro. Está no Brasil, né? Veja só, ele recolhe então essas sugestões, ele recolhe esses nomes sugeridos pelos outros bispos e vai ser feita uma entrevista, a gente chama de escrutínio, para conhecer um pouco da história desse candidato, por onde ele andou, os trabalhos que ele fez, como é a espiritualidade, como é a pastoral, como ele é no aspecto comunitário, na defesa da fé. E são várias pessoas que são entrevistadas, bispos, outros padres, pessoas da comunidade. Isso tudo acontece no chamado... tudo acontece no sigilo, né? E isso é encaminhado, então, para a anunciatura. A anunciatura vai analisar e ver se aquele candidato, então, tem condições de ser bispo. Aí, sendo aprovado, entra-se em contato com a pessoa e pergunta se ela topa, né? Se ela aceita. Então, essa é mais ou menos isso. Aqui de forma bem simplificada, né, gente? Primeiro que eu não sou um profundo conhecedor dessa questão, né? Não sou da área. A gente partilha aqui um pouquinho daquilo que a gente vivencia também, né? Mais ou menos assim. Então, a partir deste momento, aquele sacerdote agora indicado para ser bispo, nomeado bispo de uma diocese, se ele ainda não é bispo, ele vai passar então pela consagração episcopal. Também podemos chamar de ordenação. Outros 3 bispos vão ordenar um novo bispo. Ensina, pois, este sagrado concílio, diz o Papa, que pela consagração episcopal é conferida a plenitude do sacramento da ordem. Então vamos lembrar que o sacramento da ordem, catequese básica agora, né? Temos 3 graus no sacramento da ordem: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Esses 3 graus. Com o 3º grau, na consagração episcopal, se adquire então a plenitude do sacramento da ordem, chamada para isso, na liturgia da Igreja e na linguagem dos santos padres, sumo sacerdócio, cume do ministério sagrado. Juntamente com o munus de santificar, a consagração episcopal confere ainda os de ensinar e de governar. São ofícios, aliás, que por sua natureza não podem exercer-se senão em comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio. Na verdade, diz o Papa Paulo VI, da tradição, qual aparece, sobretudo, nos ritos litúrgicos e no uso da Igreja, quer oriental, quer ocidental, consta claramente que pela imposição das mãos e pelas palavras consecratórias se confere a graça do Espírito Santo e se imprime o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem às vezes do próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice, e agem em seu nome. Olha que bonito isso, né? Nós entendermos a profundidade desta teologia, do bispo como o próprio Cristo, mestre, pastor, pontífice, que vai agir no seu nome, guiando e conduzindo o povo de Deus. Por isso, encerrando esse capítulo, ou melhor, este parágrafo, o Papa diz assim: compete aos bispos admitir no corpo episcopal novos eleitos pelo sacramento da ordem. Então, o sacramento da ordem, no seu 3º grau, que torna bispo. Então, eu estava tentando lembrar a palavra já hoje, é segredo canônico, né? Segredo canônico é a palavra que nós usamos
para nos referirmos a um processo, né, de escolha de um novo bispo. Tem ali um processo, então, que é feito em segredo. Segredo pontifício. É o segredo pontifício até que seja escolhido o novo bispo. Quem recebe essas cartas e quem sabe da indicação precisa manter o chamado segredo canônico, segredo sacramental, sigilo canônico, sigilo apostólico, enfim, são os nomes utilizados